Oi gente, eu sou a Laura, eu sou atualmente membro do administrativo da equipe FCA Unicamp. A gente está aqui na própria Unicamp, na frente da oficina aqui da equipe. A gente constrói um protótipo de alta performance para a gente poder competir numa categoria que se chama Fórmula SAI Brasil. A gente projeta, constrói, testa e compete com esse protótipo que nós, estudantes aqui da Unicamp, fazemos. Somos estudantes de vários cursos, então desde a engenharia mecânica até a educação física, matemática, engenharia civil, entre outras. O nosso objetivo é, como equipe, crescer cada vez mais, adquirir cada vez mais conhecimento nessa área automobilística, para a gente poder ganhar experiência tanto de trabalho em equipe quanto profissional mesmo, trazer o conteúdo que a gente aprende em sala de aula para a nossa prática e apresentar para o Brasil como um todo esse nosso carro, que atualmente a gente está com o F2022, já projetando o próximo F2023, dar o nosso melhor mesmo para poder ganhar e, quem sabe, ir para fora do país, na nossa categoria mundial, caso a gente ganhe, seja campeão ou fique no segundo lugar. A Fórmula FSAE é uma categoria que a SAE Brasil, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos aqui do nosso país, ela promove essa competição em que faculdades do Brasil inteiro elas participam fazendo exatamente esse mesmo trabalho que a gente faz, né, de construir esse protótipo, de forma a tentar trazer esse conhecimento de engenharia para o ambiente já estudantil, para poder incentivar mesmo a essa o pensamento e criar engenheiros cada vez melhores para o nosso mercado brasileiro, né? Incentivar desde cedo, desde o ensino superior, essa busca pelo conhecimento, né? E aprimoramento da nossa engenharia. As engenharias que a gente tem envolvidas aqui no nosso protótipo são principalmente a mecânica, de controle e automação, que é bem próximo do mesmo instituto, engenharia agrícola, engenharia civil. Não sei se estou esquecendo alguma, eu acho que as principais engenharias em si são essas. Atualmente a gente tem envolvido no nosso projeto mais de 50 pessoas, a gente já chegou até um número maior, mas atualmente é esse valor que a gente está. A gente tem um ciclo de projetos que demoram um ano, então a gente usa todo esse tempo entre uma competição e outra para poder fazer aquele período de projetos, manufatura e testes do nosso protótipo. A gente tem um professor orientador, então ele é o nosso principal fonte de conhecimento. Ele é o professor Kamal, inclusive. Todo ano a gente vota para ver quem vai ser nosso professor orientador, mas desde a nossa criação foi ele ajudou a fundar a nossa equipe e continua auxiliando muito. Mas a gente também sempre conta com o apoio de diversos outros professores da faculdade como um todo. Então, inclusive, essa semana fui visitar um professor da faculdade de Educação Física para poder ter um conhecimento maior sobre ergonomia. A gente visitou essa semana também um professor sobre simulações estruturais, condições de contorno, para poder estudar melhor e desenvolver cada vez melhor nosso protótipo, né? Com conhecimento que às vezes, por sermos alunos de graduação ainda não formados, a gente não teve esse conhecimento ainda não teve essas aulas, essas matérias, então a gente recorre bastante a esses professores para ajudarem nesse quesito. A nossa competição nacional, todas as equipes podem se inscrever aqui brasileiras. E aí, as duas melhores, então a campeã e a vice-campeã, elas recebem essa oportunidade de participar da competição mundial. E aí, ela é sempre nos Estados Unidos, o campeão vai para uma cidade, o vice vai para uma outra competição também lá nos Estados Unidos. Tradicionalmente, quem ganha vai para Michigan e quem fica em segundo lugar vai para Califórnia. E aí, a SAI Brasil, né, ela dá o nosso suporte no quesito inscrição lá, os documentos que precisa, então visto, todo esse tipo de questão é vista por eles. Mas a equipe em si que tem que correr atrás mesmo dos recursos para poder levar o carro, fazer mudanças que sejam necessárias, levar os membros, então todo esse tipo de custeio é feito pela própria equipe. Inclusive, em 2019, a FCA Unicamp foi campeã. E em 2020 a gente estava se preparando para poder participar do Mundial e aí a gente teve até uma campanha que chamava Road to Michigan, que era para justamente arrecadar fundos para ajudar a equipe a custear toda a viagem e poder ir para lá. Tanto na nossa competição nacional quanto na competição mundial, a gente tem um limite de inscritos. Então, por mais que a gente tenha mais de 50 pessoas, é um grupo restrito que pode ser levado oficialmente para a competição, que vai poder estar em contato com o carro, que vai poder estar dirigindo o carro. Então, esse grupo é limitado a 20 pessoas pela competição.
Então, quando a gente vai no nacional, são essas 20 pessoas inscritas e as outras 30, 40 que a gente tiver na equipe vão como um suporte para ficar lá de fora, que foi, inclusive, esse ano chamou de time tenda, para correr atrás de material se precisar, para correr atrás de qualquer suporte. Mas quando a gente vai pro Mundial, a gente realmente leva essas 20 pessoas que vão ser inscritas, por conta até de custeio, de viagem para essas 20 pessoas especificamente. Nesse momento a gente já está se preparando para ir fazer um treino lá no estacionamento da Biblioteca Central, aqui da nossa faculdade. Geralmente é lá o local que a gente mais acaba treinando, então tá todo mundo já com o carro pronto, a gente já fez todos os checklists, garantiu que tudo está no lugar certo, o carro está funcionando, acabamos de ligar o motor agora há pouco também. Então, de modo geral, a gente está organizando mesmo as coisas, colocando elas no carro, preparando tudo que a gente precisa levar para poder, de fato, levar o carro para lá, colocar os pilotos e poder testar tudo que o nosso diretor de testes planejou para o nosso dia. Aqui é a nossa oficina, o local que a gente mais, de fato, trabalha, então todas as nossas ferramentas, a equipe passa a maior parte do tempo aqui mesmo, até mesmo na fase de projeto, em que a gente está ali trabalhando mais de computador, uma coisa mais de modelo virtual. A gente tem esse lugar mesmo como nosso local de reunião, né, de pessoas. E é onde a gente acaba mesmo desenvolvendo o nosso protótipo, onde a gente põe a mão na massa, recebe todos os nossos materiais, guarda todas as ferramentas e vai organizando as coisas como está acontecendo agora para se preparar para ir para o treino. As nossas ferramentas em si, de um modo geral, a gente consegue elas mesmo. Algumas a faculdade cede para a gente, então a gente pergunta lá o que eles têm, às vezes se tem alguma coisa sobrando eles nos dão. Mas a gente que corre atrás, seja com patrocinador, seja com questão financeira mesmo, a gente indo lá e comprando. Atualmente a gente está com 5 meninas, né, dentro da equipe, porque justamente como tem poucas meninas na engenharia, atrair essas meninas para a equipe também já é um processo um pouco mais complicado, apesar de ser algo que nós meninas particularmente gostamos bastante. Eu sempre corro bastante atrás de tentar incentivar um pouco, porque é complicado, mas quando você está aqui você se apaixona e percebe que vale a pena, sabe? Tipo, mesmo não sendo um ambiente exatamente acolhedor, ele acaba se tornando por você se identificar muito. Nessa questão da gente realmente querer tornar esse ambiente mais acolhedor para todo mundo, porque no final das contas, quanto mais diverso, mais pensamentos diferentes a gente tem, a gente até criou um comitê interno dentro da equipe que se chama Fórmula In, que o intuito dele é justamente debater essas questões de minorias. Então, ir atrás mesmo dessas pautas, discutir com o resto da equipe, ter ações que tornem o nosso ambiente mais inclusivo. Eu vejo o Fórmula como duas vertentes muito principais na minha vida, né? A primeira delas seria na questão conhecimento mesmo, então eu acredito que tudo que eu aprendido aqui, ele é muito bem aplicado na graduação e vice-versa. Acredito que muita coisa é adiantada, inclusive, a gente acaba aprendendo com uma certa antecedência por conta própria ou porque outros membros mais antigos passaram pra gente, e aí a gente já tem uma facilidade maior depois na graduação. Mas acho que o principal ganho acaba sendo esse pessoal. Então, eu, por exemplo, fui uma pessoa que entrei na pandemia, durante esse período que estava todo mundo na sua própria casa. E o pessoal da equipe foi, tipo, os meus primeiros conhecidos, meus primeiros amigos. Eu digo que meus melhores amigos de Campinas são os que estão aqui. Então, acho que, como tem muita gente que vem do Brasil inteiro aqui para a Unicamp, esse é outro ponto, inclusive interessante da gente ter, né? De ter essa diversidade e ainda assim se conhecer por algo em comum, que a gente acaba se identificando todo mundo, né? Como dá para vocês perceberem aqui, a gente já até fechou o portão, terminamos as coisas de arrumar, então vamos lá para o estacionamento da biblioteca que eu vou postar um pouquinho mais do carro para vocês.
Pessoal, agora mostrar um pouquinho do nosso carro aqui já no estacionamento da Biblioteca Central. Aqui a gente tem a parte de aerodinâmica já iniciando, então a parte da asa dianteira feita de fibra de carbono. A gente tem o bico, dentro dele vai ter toda a parte da base dos pedais, toda essa parte de acelerador, pedal de freio. Passando dali, a gente começa a ter as primeiras rodas, o cockpit em si. Aí aqui temos o nosso volante, nossa FT600 também, que é a nossa CU. O banco, que também é de fibra. Os nossos cintos, que também são bem importantes para a segurança do nosso piloto. As caixas laterais, que têm função também aerodinâmica. Dentro deles ficam nossos radiadores. Então, eles servem também para o arrefecimento do nosso carro. Subindo aqui um pouco, a gente continua com o nosso chassi. Ele é feito de aço microligado a nióbio. Aí, junto dele, temos o nosso Red Restraint, que é uma parte que serve para auxiliar a cabeça do piloto, não deixar ter tanto movimento. Então, essa parte também. Aqui a gente já tem a parte da chave geral, ela é o que liga a parte elétrica do nosso carro. Aqui já embaixo a gente começa a ter a parte do intake, do motor em si. Então o corpo da nossa borboleta, o sensor de TPS, tudo já está por aqui. A gente tem várias firewalls espalhadas pelo carro também, que seriam essas partes mais de dentro, que elas servem para proteger o piloto em caso de o motor ter problema, comece a esquentar muito também. Descendo um pouco aqui, a gente tem a nossa Power Box. Ela é a central elétrica do nosso carro, então todo tipo de energia acaba passando aqui por ela. A gente tem o nosso escapamento, então a gente usa o muffler e também o noise insert por conta do regulamento da nossa competição, que tem um limite de som que a gente pode fazer, emissão. Aqui já mais para trás chega a parte da suspensão traseira e do motor em si, dos nossos amortecedores. Hoje, especificamente, a gente está testando um novo componente, que é o nosso rocker de manufatura aditiva. A gente já utilizava um rocker, só que era de outro material. Esse aí é para ele ser bem mais leve, bem mais resistente. Uma parte do acionamento, né? Então, quando o braço ele atua, puxando, subindo a roda, ele que vai transmitir o movimento da nossa pool para os nossos amortecedores, por exemplo. Aí aqui temos toda a parte do diferencial, então a gente tem um Drexler LCD para poder fazer esse trabalho, os semi-eixos. A gente tem duas garrafas que são as Cat Cans, uma é de água e outra de óleo. Nosso intake com a logo da Unicamp e toda a parte do motor em si. Além disso, temos por último aqui a nossa asa traseira, que também tem esse mesmo efeito aerodinâmico da dianteira. Aqui a gente tem um pneu que é para o seco, a gente chama ele de pneu slick. A gente também tem um pneu de chuva que a gente usa nessas ocasiões. Eles são próprios para carros de Fórmula SAI, então eles têm um tamanho um pouco diferenciado. Esse aqui é um aro 10 que a gente utiliza. Então, ele é próprio para isso, tem uma borracha especial e vem sempre lá dos Estados Unidos.
é isso por hoje, gente. Agradeço por terem assistido o vídeo. Nossas redes sociais da equipe vão estar na descrição para vocês poderem acompanhar, tirarem qualquer dúvida que tiverem com a gente. E na próxima semana a gente vai estar participando do podcast. Espero que tenham gostado.